Boa noite, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês mais uma vez, dando continuidade nesse Setembro Amarelo, onde nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre salvar vidas. Nós sabemos que inúmeras pessoas precisam da nossa ajuda e para isso nós estamos contando com essa presença tão querida da minha mãe e missionária Hilda. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Séfora, minha querida filha. Boa noite para todos vocês que estão conosco neste momento. Creio que vai valer a pena. Uma palavra muito especial que vai trazer a você uma condição espiritual para vencer o que quer te vencer, para dominar o que quer te dominar. Amém, amém. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a depressão, de acordo com a visão da espiritualidade, né? Basicamente oriunda do cristianismo. E nós sabemos que nós estamos enfrentando aí uma luta juntos, em favor daqueles que sofrem calados, né, missionária? Existem inúmeras pessoas hoje que sofrem no seu íntimo por diversos assuntos internos que talvez elas tenham dificuldade de exteriorizar por medo de ser ridicularizada, por medo de que as pessoas não, de fato, compreendam exatamente a devida compreensão para com aquilo que elas estão sentindo. Dentro da espiritualidade, eu gostaria de perguntar para você qual é a abordagem, de que forma vocês explicam a depressão de acordo com o ponto de vista espiritual? A depressão, de acordo com o ponto de vista espiritual, nós vemos que ela é atraída por pensar, muitas vezes, coisas ruins. Surgem problemas que nos contrariam, que nos aborrecem, coisas que acontecem conosco, que vêm através da pessoa, ou vêm vice-versa. E aí, se nós não tomarmos o cuidado, nós sentimos feridos, nós sentimos decepcionados, nós sentimos fracassado, sentimos decepção e coisas que vão acontecendo semelhante. E a pessoa vai gerando coisas ruins na sua mente e torna-se uma mente oprimida. Ela vai ficando oprimida, portanto, por atrair muitas coisas negativas. E a gente tem que ter o cuidado de pensar sabiamente, porque palavras são pensamentos silenciosos. E a pessoa vai ficando silenciosa, muitas vezes não fala, mas fica no silêncio. Às vezes fala, e aquilo vai trazendo um conflito interior. Outras pessoas falam consigo, não falam com os outros, mas ficam matutando aquilo. E muitas vão se isolando, ficam trancadas, não quer conversar. E é muito importante, quando a pessoa está assim, que ela procure sair, procurar uma pessoa amiga de verdade, e conversar, passar um momento junto, e ali, com certeza, essa amiga de verdade será usada por Deus para lhe dar o ombro amigo, para orar com você, ministrar em sua vida, te escutar, não ridicularizar, porque quem é que não teve, nunca teve um dia difícil em sua vida? Quem é que nunca ficou oprimido um pouco? As Escrituras falam de pessoas que eram de Deus e tiveram dias de opressão, ao ponto de se esconder. Você se lembra de Elias? Sim. Ele foi para uma caverna, inclusive, né? E assim, ele ficou tão medroso com a ameaça de uma mulher chamada Jezabel. E ela ameaçava terrivelmente, a ponto dele esconder numa caverna. Ele sentiu medo e foi para a caverna. Porém, a caverna se fica por pouco tempo. Não se fica muito tempo na caverna. E ele foi gostando de ficar na caverna, de esconder das ameaças, e foi ficando ali. Mas Deus é muito sábio.
ele enviou umas aranhas para incomodar Elias e começar a mexer com ele, beliscar, picar nele, para que ele entendesse que ele tinha que sair daquela caverna. E ele ouviu uma voz maravilhosa dizendo: Elias, sai da caverna. Não podemos ficar na caverna o tempo todo, podemos ficar um pouco para meditar como está a nossa vida, com Deus, com a gente, com as pessoas. Meditar, né? Pessoas precisam ter um tempo a sós com Deus consigo para pensar como estão as coisas na vida. Pensou? Refletiu? Bora, vamos para frente. E vamos que vamos, porque temos que passar coisas boas para as pessoas, encarar as dificuldades. Sim, perfeito. Essa abordagem dos pensamentos, né, missionária? O pessoal que está nos acompanhando aí é muito importante. As meninas lindas já estão aqui interagindo conosco, ó. A Leike, um beijão, nega, aqui, ó. Boa noite, vocês são 1000. Nós estamos sentindo sua falta, você tá sumida, hein, nega? A Roseli, uma gracinha. A Rose, boa noite, querida. A Cris, que tá sempre junto com a gente aqui, Cristiana. Maria, deixa um recadinho pra gente aqui. Boa noite, pastora Hilda. Boa noite, Séfora. E o tempo se foi tão depressa. São pessoas que fazem tempo que a gente não encontra, né? Que bom ter vocês conosco. É sempre muito bom rever, estar conversando. A sua irmã querida, tia Selma, está aqui nos prestigiando. Falando que amor. Deus é Deus e que nos ama muito. Nós também te amamos muito. Linda tia princesa. Um beijo para você, minha amada. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Isso. Gostaria de encorajar vocês a marcarem, a convidar pessoas que têm essa necessidade de ouvir uma palavra de Deus, uma palavra positiva. Nos ajudem a encorajar essas pessoas nesse Setembro Amarelo, para que nós possamos convencê-las de que a vida realmente vale a pena. E dando continuidade aqui nessa afirmação dessa minha amiga linda, que é a Cristiana, ela está falando que foi Elias, né, que se escondeu na caverna. Foi ele mesmo. É o que a missionária acabou de exemplificar para nós, né? Nesse mês de Setembro Amarelo, nós gostaríamos de encorajar o pessoal, a cada um de vocês que estão nos acompanhando, a refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos de nós. Porque nós somos responsáveis, nós podemos ser heróis de outras pessoas. Com né? certeza, E todos exemplo... nós temos um pouco de salva-vida dentro de nós. Perfeito, exatamente. E esse exemplo que a senhora deu das aranhinhas, né? Quando o profeta esteve na caverna, me faz refletir muito sobre nós conseguirmos identificar a solução no meio do problema. É muito importante, né, através dessa abordagem espiritual, pessoal, nós identificarmos o poder que nós temos enquanto ser humano, enquanto filhos de Deus, criados por Deus, né? No livro de Gênesis, quando Deus nos criou, hoje nós queremos trazer uma abordagem bem espiritualista e bem bíblica mesmo. Em Gênesis, Deus cria o homem e o primeiro mandamento que ele dá para o homem é domine. Deus criou todas as coisas primeiramente e depois ele nos criou. E ele nos deu o poder de dominar. Então, de acordo com essa abordagem, é importante dominar os pensamentos, não é isso? Correto. Olha, bicha, está escrito em Gênesis, acho maravilhoso, eu fico fascinada com o livro de Gênesis, porque é o livro da multiplicação. O livro de Gênesis é o livro da multiplicação. Tudo que Deus fez de bom, ele multiplicou. Ele diz aqui em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem, mulher, os criou. Então, Deus criou homem, mulher e os criou. Correto? 28. Deus os abençoou. Acho isso lindo, minha filha. Quando Deus fez o ser humano, ele abençoou. Deus não amaldiçoou o homem. Deus não fez do homem uma peste, um agressor, um perverso, um maldoso. Não. Deus fez o homem
a mulher e os abençoou. Que coisa maravilhosa! E disse: sejam férteis e multipliquem. Muito maravilhoso. Encham-se e subjuguem a terra e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele deu para o homem a autoridade. Diz que nós vamos crescer. Todos podem crescer. Crescer, multiplicar. Crescer como? Crescer mentalmente, crescer espiritualmente, crescer na fé, crescer no amor, crescer na bondade, crescer na fidelidade, crescer na fé, crescer no perdão, crescer, multiplicar e dominar. Dentro do ser humano tem multiplicação para valer. São os talentos, são as habilidades que todos têm. Nenhum sequer ficou sem receber. Todos têm possibilidades para fazer pequenas coisas bem feitas que eu não tenho, mas você tem. Você pode ministrar em mim? Eu tenho e você não tem, que eu posso ministrar em você. Na vida é um servindo ao outro. Exatamente. E do ponto de vista espiritual, nós vemos que existe muito preconceito com relação à depressão, né, pessoal? Nós sabemos que muitas pessoas olham para a situação do próximo e falam assim, nossa, isso é sem vergonhagem, isso é muito drama. Aí já tem outras pessoas que são mais radicais. Nós respeitamos todos os pensamentos, né? Mas a religiosidade negativa, de forma tão extrema, né, ela ocasiona um diagnóstico inexistente. Não é correto, conforme a abordagem espiritual, você já bater o olho na pessoa que ela tem depressão e falar que ela está com um espírito maligno. Qual é a abordagem, a análise, né, para que essa pessoa seja atendida por um pastor, por um servo de Deus, que acredita na palavra de Deus, na Bíblia? Qual é o passo a passo para que essa pessoa se encontre e de fato, saia desse quadro negativo de depressão? O primeiro passo é a pessoa desejar e entender que nas Escrituras, a palavra de Deus tem solução, tem respaldo para tudo. Ensina como comer, ensina como dormir, ensina como lidar com as limitações, ensina a aceitar as certas dificuldades da própria pessoa, da dos outros também. E às vezes tem pessoa que não se perdoa, não perdoa ela mesma, perdoa os outros, mas tem dificuldade de aceitar o perdão para ela. Tem pessoa que perdoa a si, mas não quer perdoar os outros. Isso também não funciona. E essas duas coisas têm que ser muito bem cuidadas. Perdoar a si e perdoar os outros, liberando para ser liberado. Já tive momentos de opressão na minha vida, há muitos anos. Tive opressão que não queria ver rosto de ninguém. E eu me achava feia, não gostava da minha pele, do meu rosto, me achava muito feia. Por quê? Há muitos anos, sem que minha mãe percebesse, direcionou uma palavra para mim. E eu estava ouvindo ela conversar com a sua amiga, e em vez dela dizer, filha, distancia um pouco, vai brincar com a sua coleguinha, mãe, preciso conversar aqui. Antigamente, conversava as senhoras os assuntos assim, pessoais, que hoje está bem explícito, que é vida familiar, às vezes queriam falar sobre casamento, sobre vida sexual, mas sem que ela percebesse, ela dirigiu uma palavra muito pesada, e ela me machucou com aquilo, né? Veio ela dizer, vai brincar um pouco com a sua amiguinha, fica um pouco ali, a mãe precisa conversar uma coisa mais pessoal com as amigas. E ela me direcionou a palavra assim, meio metro de testa. Oh, você com essa testa grande, vai
sai daqui, você não pode ouvir o que você está me ouvindo. Aquilo me doeu terrivelmente. Eu pensei, poxa, se a minha mãe me acha assim, que dirão os outros? Eu passei a ter dificuldade para me aceitar. Eu passei a ter dificuldade de me olhar no espelho e amava muito a minha mãe e gostava muito de andar com ela. Mas aquilo me contrariou de uma maneira que ficou preso dentro de mim. Eu comecei a ser uma pessoa meio estranha, eu não me aceitava muito, e escondia das pessoas, ficava assim, muito arredia. Isso estava me oprimindo e crescendo dentro de mim. Eu olhava para minha mãe, tinha amor por ela, mas ao mesmo tempo assim, essa é mal, ela que me fez, ela que me fez. Porque a palavra que sai da boca de uma mãe, de um pai, de uma autoridade, dos avós, parentes, família, amigos, enfim, palavras têm poder. Palavra tem vida, palavra tem morte. Com a palavra você eleva uma pessoa, com a palavra você abate uma pessoa, com a palavra você cura uma pessoa, com a palavra você fere uma pessoa. Sem que ela percebesse isso, veio me causando esse mal. Até que eu encontrei alguém muito abençoado que me levou a ver a vida de outra maneira. Você precisa conhecer a pessoa e vai levar você a conhecer a vida e resolver os problemas que têm solução. Sempre surgirá algum problema na vida do ser humano, mas lembre-se, onde tem Deus, tem solução. Essa pessoa me orientou que eu liberasse isso, que eu perdoava os de fora, porque eu não poderia perdoar minha mãe? E eu entendi isso. Liberei perdão, cada um de nós tivemos um tipo de educação espiritual, e o ser humano só pode dar o que tem. Minha mãe, muito querida, eu liberei perdão e comecei a me ver como realmente o Criador me fez. Me apresentou a Escritura e disse que Deus me fez a sua imagem, a sua semelhança. Eu não sabia desse texto de Gênesis, que Deus me fez a sua imagem e semelhança. Isso me acalmou muito e aquele mal foi perdendo força em mim. Fui me vendo como uma pessoa normal como as outras, não como um meio metro de testa, que aquilo foi um momento assim, não sabe o que ela expressou, ela falou uma vez, mas quem repetiu aquilo muitas vezes foi eu. Então, dali para frente, quem estava fazendo mal para mim? Você mesmo. E muitas pessoas estão fazendo mal para si mesma, pegando aquele mal que você mesma fez, uma vez repetindo, ou alguém fez com você. Tem 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E você não consegue dizer eu te amo, você não consegue dizer você é muito especial para mim, você não consegue dizer eu te perdoo, ou ela não me pediu perdão mesmo que ela não lhe peça. Você perdoa essa pessoa e viva feliz. Deixa ela. Deus fará algo também com essa pessoa. Ela certamente encontrará o caminho da libertação, como aqueles que estão buscando e encontrando. Perdoando, sendo perdoado. Então você será uma pessoa realmente vencedora. Tem que vencer. Como disse que devemos vencer, o homem recebeu autoridade, né? E domínio. Domina os pássaros, que eu acho incrível, pegar os pássaros voando. Domina as aves do céu, né? Domina os peixes no mar. Domina os tubarões, baleias. Domina os elefantes. Tiram eles os seus habitares. Domina. Por que não vamos dominar os sentimentos, os desejos e os pensamentos ruins que não são bons? É aí que nós encontramos talvez a pergunta mais importante das nossas vidas, né? O porquê que nós temos uma facilidade tão grande enquanto raça humana de dominar tecnologias, dominar fronteiras, alcançar fronteiras, né? Sim. Nesse sentido eu digo dominar, nós conseguimos descobrir cura para várias e várias coisas, mas ainda assim é complicado para a individualidade humana ter que lidar com autocontrole, né? Nós temos essa dificuldade de gerenciar as nossas emoções, de controlar aquilo que nós pensamos.
aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, né? O que elas falam sobre nós, como a missionária deu o exemplo da sua mãe. Talvez naquele momento você que é mãe que está nos assistindo, infelizmente, talvez você tenha o hábito de proferir palavras negativas sobre o seu filho, a sua filha, né? Que talvez, ao seu ponto de vista, seja inofensivo, mas tudo isso vai gerando uma reserva de sementes no coração da criança ou mesmo do adulto. Porque, como a missionária disse, palavras são sementes. Então, nós precisamos gerenciar qual semente nós vamos querer que germine no nosso coração. Aquilo de ruim que as pessoas falam sobre nós, na maioria, diz muito mais sobre o que ela tem dentro dela do que o que a própria pessoa em si representa, né? A que está sendo o alvo do comentário. Então, nós temos que ter essa percepção de que Deus nos deu o domínio, o controle. O controle porque, se nós não gerenciarmos bem a nossa casa, nós vamos estar suscetíveis a coisas ruins, né? E eu quero entrar nesse terceiro tópico aqui com você, missionária. Nós sabemos que existe o bem e existe o mal também. Sim. Nós sabemos que a depressão, ela vem de pensamentos ruins, de problemas que não foram resolvidos, sim, de coisas que vão ruminando. São vários fatores, né? Nós não podemos limitar esse diagnóstico a uma única coisa. Mas, do ponto de vista espiritual, nós acreditamos que existe o bem, o mal, e que aquilo que nós pensamos influencia negativamente no tipo de energia e no tipo de anjo que vai nos atrair. Sim. Né? Tu és o que tu vês. Tu tens o que tu falas. Como o homem imagina, assim ele é. Então, mude. Eu gosto de dizer assim: comece a pintar um quadro diferente da sua vida. Hoje é um presente. Eu custei entender que hoje é um presente de Deus, que você é totalmente responsável. Como você vai celebrar esse presente? O que você vai fazer com esse presente? Hoje, a vida é um presente que o ontem já passou, amanhã não chegou, porém, o ontem reflete o hoje. E o hoje pode refletir amanhã. Temos que tomar o cuidado, porém, não é sabedoria cometer hoje os mesmos erros de ontem. Quando a gente vai nas escrituras, nós vamos tendo experiência com o Criador, ele vai nos dando sabedoria para pensar, falar e agir. Nós vamos encaixando dentro da pessoa que ele nos criou, planejou. Então, ame você, celebre sua vida e cuidado com o que você está materializando, o que você pesquisa, o que você busca com seus olhos, atrai com seus olhos. Tu és o que tu vês. O que você vê? Você vê coisas boas? Ou você alimenta a sua alma com coisas ruins? Os olhos é a janela do corpo, a alma. Então, o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, tem força poderosa em nós. Aquilo vai atraindo um fortalecimento espiritual bom ou vai atraindo uma força negativa, terrível dentro de si próprio. O que você atrai? O que você respeita? Sim, o Samuel fez um comentário muito pertinente aqui. Samuel Bruno Oliveira. Deus te usará na área que você foi mais sofrido. Depressão é coisa séria. Eu também acredito muito nisso. Eu fiz uma postagem, não lembro se foi ontem à noite ou hoje pela manhã, sobre um evento que Deus fez através de Moisés. Ele decretou que Moisés construísse uma serpente de bronze e Deus permitiu, né, que aquelas pessoas fossem atacadas por aquelas serpentes, por serpentes reais. E todas as vezes que aquelas pessoas queriam cura, Deus ordenou que elas olhassem para aquela serpente de bronze que foi construída, não com um sinal de que a serpente que cura, mas um sinal de que Deus
através do veneno da própria serpente, traria a cura para aquelas pessoas. O que a gente compreende? Exatamente o que o Samuel Bruno quis dizer, que é dentro do problema, é dentro do dilema, o mesmo veneno que te gerou a doença, é através dele que você vai conseguir o antídoto. Não é diferente com as vacinas, né? E isso deve ser muito bem gerenciado por nós, porque se o mal veio, nós também temos que deixar ele sair pela mesma porta que entrou. A Lei que fez um outro comentário aqui também, que a palavra vindo de família é o que mais nos machuca. Sim. Então, o mal, a função do mal é tirar a nossa paz. É diferente, né, missionário? Uma pessoa que é muito próxima de você fazer um comentário negativo vai gerar um impacto muito maior do que um estranho. Porque a missão do mal é justamente tentar desequilibrar. E é nesse ponto que nós precisamos ser expert, precisamos amadurecer, precisamos, né, criar coragem para enfrentar e, de fato, assumir que isso não vai mais tirar a nossa paz. O Samuel fez um outro comentário aqui, que amor é comportamento expressado com gestos. Isso é muito interessante também, né, missionária? O cristianismo, Jesus, ele ensina que a fé ela deve ser pautada nas nossas atitudes, né? Não é nem tanto na briga por religião, por dogmas, mas é pelas atitudes, né? Sim, o amor deve ser expressado com as nossas atitudes. Isso. Eu vejo, Séfora, e que as maiores feridas que o mal tenta trazer para nós são com os mais íntimos, os mais próximos e com as pessoas que a gente mais gosta, considera. Então, todos nós somos sujeitos a, infelizmente, num dia, num momento, expressar algo ou fazer algo que a pessoa ficou chocada. Por isso, nós temos que ter esse cuidado de não frustrar, não decepcionar a pessoa que confia na gente e que faz bem para a gente. Tipo, não vencer, pagar mal com mal, ou pagar o bem com mal. Isso é muito forte. Pagar o bem com o mal. Pagar o mal Ou com seja, bem. pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem, nós temos que pagar o bem com o bem. A pessoa te fez bem e de repente a outra veio e decepcionou pagando mal. Isso não funciona. Então as maiores feridas que são nos causadas é esta, que a pensa assim, poxa, se fosse uma pessoa longe, outra pessoa estranha, distante, que eu poderia ter liberasse com facilidade, mas essa que come comigo, que anda comigo, está perto de mim, não vou dar esse gosto de liberar perdão. Não vou, de jeito nenhum. Eu vou pensar muito se eu vou fazer isso. Isso não convém, porque estaremos fazendo mal para nós mesmos. Se perdoa os de fora, tem que perdoar os de casa também. Todos nós precisamos ser compreendidos e ajudados. Um ajuda o outro, tipo, na vida como alunos e professores. Um dia é professor, outro vira aluno. Um dia ele vira aluno, outro vira professor. Você foi um bom professor comigo, hoje será a minha vez. Isso exige muita humildade, né? Isso. E nenhum de nós é incrível, assim, à medida que a gente vai se aprofundando em Deus, né? A gente vai identificando o propósito real pelo qual nós estamos aqui, que é evoluir, que é amadurecer, que é crescer. E nenhum de nós estamos prontos. Todos esses pontos que a missionária tem pontuado aqui conosco nessa noite, pessoal, é justamente uma forma de te fazer refletir, de nos fazer refletir e encarar a vida com essas ferramentas. Porque existem muitas pessoas desistindo das suas vidas por conta de comportamentos alheios, né? Por conta de um passado que ela não conseguiu se desvencilhar dele. Nós estamos também honrados aqui com a participação da tia Denise. Um beijo, tia Denise. Um beijo, Regi Martins. Boa noite. A tia Denise comentou que é muito importante esse tema, que ajuda muito. A depressão é coisa séria.
A pessoa se acha incapaz e se isola colocando na mente que não é amada. Isso a leva a se maltratar e chega até tirar a sua própria vida. Isso é muito sério. Eu vejo, Séfora, que na medida que eu fui compreendendo mais a Escritura, tendo vida com Deus e lidando com pessoas sábias, com pessoas também que estavam buscando solução para os problemas em Deus, eu pude ver que eu não tenho nada de meio metro de testa, eu tenho uma testa normal e muito bonita, como os outros, mas na época tão complexada que eu tinha que usar franja, era escrava da franja porque tinha que tampar a testa. Era inimigo do espelho. Hoje não. Eu me sinto muito bem com o cabelo solto, cabelo preso. Eu me amo porque Deus me ama e aprendi a me aceitar. E se eu estou bem comigo mesma, o resto é detalhes. E quais são as ferramentas que nós poderíamos deixar como um encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo, como forma de solução? De que forma que nós podemos nos aproximar mais de Deus? De que forma que nós podemos alimentar esses pensamentos positivos, essa mensagem que Deus nos deu, né, em Gênesis, capítulo 1, sobre dominar na rotina, no dia a dia? Quais são os encorajamentos que você deixa para nós? Olha, aquilo que é puro, pensa. Aquilo que é honesto, pensa. Aquilo que é amável, pensa. Aquilo que é verdadeiro, pensa. Aquilo que é de boa fama, pensa. Pensa. Pensa no que Deus pensa. Daquilo que você anda pensando. Deus tem pensamentos bons para nós. Lendo as Escrituras, de preferência cedo. Um devocional caprichado. Pega as Escrituras, começa a examinar as Escrituras. Tem os Salmos, os Provérbios, o Velho Testamento, que tem mensagens profundas do agir de Deus, o Novo Testamento. Enfim, lê a Escritura. Medita bem na palavra de Deus. Vai na presença de Deus, faz um devocional, experimente ler as Escrituras. Experimente orar com outras pessoas que buscam a Deus e que celebram a vida. Tenha vida com Deus, um devocional todos os dias. Nós, por exemplo, temos nosso devocional e a gente já começa o dia vibrando. O que você busca cedo, o dia todo. Você vai enfrentar os desafios com fé, com confiança, que vai vencer, porque o Senhor já venceu por nós. Amém. Tem um devocional diário, pode nos ligar, nos procurar, nós podemos auxiliar, temos em mãos muito material muito bom para passar para vocês, tudo baseado na palavra de Deus. Lê as Escrituras, vamos orar com pessoas tementes a Deus. Procure pessoas que te amam e não faça coisas ruins para a sua vida. E sejamos humildes o suficiente para reconhecer que temos um problema e que precisamos resolver esse problema. Não esconda, não finja que está bem. Procure ajuda, porque todos os grandes e pequenos, pobres e ricos, todos têm um dia difícil na vida, que vai precisar de uma ajuda espiritual, de uma pessoa que teme a Deus, que vai levar você mais na presença do Pai. Amém. Amém. Eu gostaria de te pedir para fazer uma oração para essas pessoas que estão nos assistindo. Você que está aí conosco nos acompanhando, eu gostaria que você mentalizasse no seu coração um amigo, a sua mãe, seu filho, alguém que você saiba que precisa desse momento, né? De uma bênção de Deus, uma pessoa que precisa de um resgate na sua alma, no seu espírito, talvez uma pessoa que esteja pensando em acabar com a sua vida. Nós estamos trabalhando afinco esse mês, não somente esse mês, né? Mas é um mês de conscientização para que outras vidas sejam alcançadas e saibam que viver vale a pena, que Deus tem um projeto e tem um plano para as nossas vidas. Eu gostaria que você nos abençoasse. Convido você que coloque a sua mão, se possível for assim, no seu coração. E se possível for, ore comigo.
Pai maravilhoso, eu necessito de Ti. Reconheço que preciso amar o Senhor acima de tudo, e amar a mim, e amar o meu próximo. Ajuda-me, Senhor, a liberar tudo que é mal, rejeitar qualquer pensamento ruim que tem sido repetido constantemente. Senhor, eu rejeito esses pensamentos ruins e clamo a mente sadia, Amém. que tem ousadia e tem autoridade, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós buscamos a Tua presença e pedimos misericórdia para todos quantos estão conosco. Sim, que esses pensamentos, esses complexos, esses traumas sejam repreendidos para a Tua glória. Amém. Que o Senhor traga um renovo glorioso na vida de todos, dando-lhes um coração humilde, obediente, amoroso e perdoador. Que venhamos trazer em nossa memória somente aquilo que nos traz esperança. Ajuda-nos, nós te pedimos, Pai, sabedoria para pensar, falarmos e agirmos. Exercer autoridade sobre o mal, para a glória do Teu nome. Dá-nos uma noite abençoada, sono tranquilo, despertar alegre em Sua presença, sabendo que o Senhor está conosco e nada temeremos. Amém e amém. 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 Pessoal, nós desejamos que vocês tenham um restante de noite de muitas bênçãos. Gostaria que você propagasse esse vídeo para pessoas que você sabe que têm a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Está aqui também a missionária como uma pessoa espiritual cristã para poder auxiliar vocês no que for preciso. Nós temos também a doutora Lidiane, que esteve conosco na semana anterior. Lembrando que, para que nós possamos cumprir o nosso objetivo, que é salvar vidas, nós precisamos cercá-las de tudo aquilo que for de melhor, né? Se você, de repente, não tem condições de pagar uma terapia para essa pessoa que você vê que ela tem a necessidade, ofereça o seu ombro amigo, ofereça os seus ouvidos, peça a Deus que te ilumine para que você possa ser uma boca de Deus para essas pessoas, né? Ninguém é tão pobre que não tenha algo que não possa dar a alguém. Então, eu gostaria de finalizar essa live hoje com essa reflexão e mandar um beijo para todos vocês que acompanharam a nós aí nessa noite. O Leandro Sina, uma boa noite para você, para Cristiana, para Marli, para a Leike, para todos vocês, para a Eliane. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e que nós possamos levar muita luz para essas pessoas que estão se vendo apenas em torno de trevas. Existe luz no final do túnel, Deus é a solução para as nossas vidas e os seus filhos que Ele colocou aqui nessa terra. Sim. Antes de você fazer qualquer coisa ruim com a sua vida ou com a vida de alguém, lembre-se, Deus está presente. E Ele tem solução. Ele tem solução. Deus está presente. Antes de fazer qualquer coisa ruim, pense em Deus e pense em nós. Estamos aqui para orar, pedir a Deus uma palavra direcionada para você. Nos comprometemos em falar a verdade para você, porque a verdade liberta, ela cura, ela restaura. E você vai sair daqui muito abençoado. Vamos marcar encontros, vamos ter atendimento espiritual aqui no gabinete pastoral. Prometemos, com certeza, ser bênção de Deus para a sua vida. Pode nos procurar ou nos ligar. Estamos prontos para ajudar vocês. Na vida é um ajudando o outro. O amor tem a via de duas mãos. Uma ajuda o outro. Uma boa noite para vocês. Muito bom estar com todos vocês. Receba o meu carinho e meu abraço. Boa noite. Shalom. Shalom, pessoal. Muita paz. Beijos.